Então vamos lá, galera. A gente vai começar a palavra de hoje. Deus tem uma palavra para o seu coração. Prometo ser bem breve para a nossa Santa Ceia. E hoje o tema a gente vai falar sobre perdão, né? O porquê nós não conseguimos perdoar tão facilmente. E Deus preparou esse momento para nós estarmos aí em quarentena ainda em casa, para nos ensinar acerca do perdão, nos ensinar a perdoar, nos ensinar um pouquinho mais sobre perdão, né? A gente vai estar iniciando agora. Queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está, na sua casa, com a sua família, com os seus pais, com os seus irmãos, e a gente vai estar orando aqui, tá bom? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar a partir de agora. Pai amado, que o Senhor venha abrir a nossa mentalidade, o nosso coração, Pai amado, para aprender um pouco mais de Ti, Deus, essa noite. Pai amado, obrigado por todos que estão aqui acompanhando, Pai, essa live. Pai amado, depois vai assistir no YouTube. Pai amado, muito obrigado por cada família, por cada vida que está aqui, Deus. Pai amado, que o Senhor possa, Pai, me usar, ó Pai, mais uma vez para ministrar a sua palavra. Pai amado, que eu possa diminuir, o Senhor possa crescer, ó Pai, através da minha vida. Pai amado, que o Senhor possa, Pai, abrir a nossa mentalidade, o nosso coração, Pai amado, para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Já estão com a Bíblia aí? Dá um ok. Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, versículo 23. Mateus 18, 23. Mateus capítulo 18, versículo 23. Ali entrou minha mãe, Jackson. Amém. Mateus capítulo 18, versículo 23. Amém. O Edivaldo entrou agora. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Mateus capítulo 18, versículo 23. Amém? Vou ler para vocês. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou? Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Amém? Esse é o texto que Deus deu para nós, no nosso coração. É uma parábola também, assim como a da semana passada. Nós estaremos iniciando o trimestre sobre perdão.
Então essa é uma das passagens, é uma das parábolas que Jesus usou para ministrar referente ao perdão. E o intuito de Jesus nessa parábola era ministrar para os seus discípulos, para cada um referente ao perdão. Só que nós temos uma dificuldade enorme para perdoar, né? Uma dificuldade que nós temos no reino como pessoa. E a falta de perdão tem destruído famílias, tem destruído amizades, tem destruído pessoas pela falta de perdão. E essa parábola reflete a nós hoje sobre a dificuldade de perdoar, mesmo nós sendo perdoados, né? Então nós temos essa dificuldade. E por que nós temos a dificuldade de perdoar? Por que você tem essa dificuldade de perdoar? Todos nós temos uma dificuldade de perdoar aqueles que nos ofendem. E por que temos dificuldade? Porque é simples, meu irmão, porque nós temos dificuldade de reconhecer o óbvio, né? De reconhecer o óbvio, né? E antes de nós fazermos alguma coisa de errado, nós sabemos o que estamos fazendo de errado. Antes da gente fazer algo de errado, nós sabemos aquilo que nós estamos fazendo. Nós sabemos as nossas escolhas certas, as nossas escolhas erradas. Nós sabemos quando estamos ofendendo o nosso próximo, ofendendo alguém da nossa família, ofendendo algum amigo. Nós sabemos que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Isso é óbvio. Nós sabemos que nós não deveríamos responder tal amigo daquela forma que nós respondemos. Nós não devemos responder os nossos pais da forma que nós respondemos, as nossas famílias. Nós sabemos quando nós estamos sendo grossos e ignorantes. Nós sabemos disso, né? A gente sabe quando a gente erra. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. E nós sabemos que devemos perdoar também. É uma escolha, perdão é uma escolha. Nós devemos perdoar. Nós sabemos disso, que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, né? Nós sabemos que nós devemos perdoar. Mas por que nós não conseguimos perdoar? Você já fez essa pergunta? Quem está aí no Instagram, no Facebook e depois no YouTube, você já fez essa pergunta? Por que nós não conseguimos perdoar? Porque tem coisas em nossas vidas que nós não tem progresso pela falta de perdão. Por que nós não conseguimos perdoar? E eu quero revelar para vocês algo tão simples. No reino de Deus, meus irmãos, existe uma lógica. No reino de Deus tem lógica. E é uma lógica simples da gente compreender, né? E hoje a gente vai apresentar algo base para o perdão, para depois a gente se aprofundar durante esses 3 meses. Eu vou te dar a base do perdão, né? O motivo que esse servo que a gente leu aqui na passagem em Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35, você que está chegando agora, o motivo que esse servo não consegue perdoar é porque ele não entendeu a lógica, como funciona o reino de Deus. Ele não entendeu a lógica do evangelho, não entendeu a lógica do reino. Então vou dar 3 pontos principais aí do perdão, 3 bases para o perdão, porque nós não conseguimos perdoar. Primeira coisa do perdão, meu irmão, assim como a gente leu nessa passagem, a primeira coisa que nós devemos fazer para perdoar alguém que está aí do seu lado agora, sentado, assistindo essa live, aí com a sua família. Deus está restaurando a sua família, a sua casa, o seu lar. Eu creio nisso, tenho certeza disso. Tenho certeza que Deus está restaurando a sua casa, a sua família, o seu lar. E é o momento da gente perdoar aquele que está próximo da gente. Então eu quero passar 3 pontos, 3 lógicas referente ao perdão. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nessa passagem que nós lemos é que para nós perdoarmos, nós precisamos reconhecer o tamanho da nossa dívida. Nós precisamos reconhecer o tamanho da dívida. Reconheça o tamanho da dívida. Tem algumas bíblias, algumas passagens, né, nesse versículo, que diz que esse homem estava devendo 10.000 talentos. Esse servo que nós lemos aqui, ele estava devendo 10.000 talentos. 10.000 talentos equivale a 60 milhões de dias trabalhados, né? Nós precisamos reconhecer o tamanho da dívida. E esse servo não reconheceu o tamanho da dívida que ele tinha. Ele tinha 10.000 talentos, ele estava devendo 10.000 talentos. Às vezes a sua
versão está falando isso. 10 mil talentos equivale a 60 milhões de dias trabalhados. É claro que Jesus estava usando uma hipérbole aqui nesse texto, né? Ele estava exagerando, né? 60 milhões de dias trabalhados, a gente não vai viver tudo isso, né? 60 milhões de dias, né? E eu fiz uma conta, alguém que ganha R$ 1.500 por mês, calculando em dias trabalhados, essa dívida passava dos 3 bilhões de reais. Então nós devemos reconhecer o tamanho da dívida. 3 bilhões de reais ele devia para o rei de dias trabalhados em dinheiro. E no versículo 26, acompanha comigo, no versículo 26, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. No versículo 26, esse servo ele fala algo, até, desculpa o termo, até patético, né? Tenha paciência que eu te pagarei tudo, cara. É uma dívida impagável. O tamanho da nossa dívida é impagável. Nós temos uma dívida com Cristo que Ele fez por nós na cruz, é impagável. A dívida que nós tínhamos com Ele, que a nação que nós tínhamos com Cristo, era impagável, né? E ele fala até algo patético, ele fala assim: tenha paciência comigo que eu vou te pagar. O rei sabia que ele não tinha condição de pagar, não, era uma dívida impagável. Então o primeiro ponto para você perdoar, meu irmão, comece a reconhecer o tamanho da sua dívida. Precisamos entender, isso é muito forte, eu quero que você entenda que maturidade de vida cristã não é o quão santo você está se tornando, mas é a sua capacidade de reconhecer o tamanho da sua dívida. Então maturidade cristã não é o quão santo nós estamos nos tornando, mas sim a nossa capacidade de reconhecer o tamanho da nossa dívida. E maturidade não é apenas o nível de santidade que você está alcançando. Maturidade não fala apenas referente ao nível de santidade que você está alcançando, mas reconhecer o tamanho da nossa dívida. Isso é maturidade. Para você perdoar, você precisa reconhecer o tamanho da nossa dívida. Quanto mais maduro nós nos tornamos no reino, quanto mais maturidade cristã nós vamos adquirindo, mas nós reconhecemos o tamanho da nossa dívida. Mas nós reconhecemos e entendemos o quão pecadores nós somos. E eu quero citar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve uma jornada incrível no Evangelho. E ele fez exatamente isso, reconheceu o tamanho da sua dívida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, Paulo diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 9. Paulo ele estava iniciando o seu ministério aqui, ele estava dando início ao seu ministério, ao seu chamado, né? E ele reconheceu que do grupo de todos os apóstolos, ele era o menor. E em Efésios capítulo 3, versículo 8, Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo diz assim: embora eu seja o menor dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Embora eu seja o menor dentre todos os santos. Aqui o apóstolo Paulo tinha mais ou menos iniciado a sua vida cristã há 6 anos. Ele tinha 6 anos mais ou menos de vida cristã. 6 anos que ele conhecia o Evangelho. E no primeiro ele fala assim: eu sou o menor dos apóstolos. Aí depois de 6 anos, quando ele iniciou, ele falava que ele era o menor dos apóstolos. Depois de 6 anos, ele fala: eu sou o menor de toda a congregação, de todos os santos, de todos os cristãos, eu sou o menor.
E em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo ele tem mais ou menos 8 anos aí de ministério, né? Aí ele fala assim nesse versículo, Paulo: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ou seja, quanto mais Paulo ele crescia no evangelho, quanto mais Paulo ele adquiria maturidade cristã, mais ele reconhecia a dívida que ele tinha. No começo ele falava, poxa, eu sou o menor dos apóstolos. Depois ele falou, eu sou o menor de todos os cristãos. Aí depois, quando ele está no final, quase no final da sua carreira, ele fala assim, eu sou o pior dos pecadores. E o que é isso? Paulo ele não está tendo uma visão minimalista social aqui, né? Paulo ele não está vendo assim, ele está tendo uma amplitude de uma visão de reino. E quando nós reconhecemos o tamanho da nossa dívida, quando nós adquirimos maturidade para reconhecer a nossa dívida, isso gera em nós não um olhar minimalista, poxa, eu sou pequenino, não. Isso gera um olhar de gratidão, porque nós reconhecemos a dívida que nós temos, que é impagável. A primeira base para você perdoar é você reconhecer o tamanho da sua dívida. E esse servo da parábola que nós lemos, ele não tinha visão de reino, ele era apenas um religioso. Meu irmão, e o que é religião? Religião é a tentativa humana de pagar a Deus. Meu irmão, nós não vamos conseguir pagar. É impagável. A religião é uma tentativa humana de pagar a Deus. Uma visão religiosa é uma tentativa humana de organizar uma forma de você pagar uma dívida impagável. Deixa eu falar algo para você, não vai conseguir pagar. Nós não vamos conseguir pagar, é uma dívida impagável. Reconheça o tamanho da dívida. Então a religião é uma tentativa de organizar. A religião organiza uma forma de você pagar uma dívida impagável. A religião trata o pecado de uma forma mais leve, porque ela acha que a dívida que temos é pagável. Mas não, a dívida que nós temos é impagável. Tem muita gente aí mascarando a graça com a religião, né? Você precisa reconhecer que a dívida que você tem, que eu tenho, é impagável. E não reconhecer a dívida faz que o servo não viva o que foi liberado para ele viver. Então aquele rei, ele se aproxima e fala assim, eu te perdoo, né? A sua dívida está perdoada. Era impagável. E ele falou assim, eu te prometo, no versículo 26, que te pagarei tudo. Essa é uma visão religiosa, meu irmão. Não existe nada que você faça, não vai existir nada que você possa fazer, não existe nada que pague o que Cristo fez por nós na cruz. É impagável. A nossa dívida é impagável. O que ele fez por nós na cruz. Ali ele cancelou toda a nossa dívida. Uma dívida impagável. Então a primeira coisa para você perdoar, reconheça o tamanho da sua dívida. Reconheça o tamanho do perdão que nós recebemos. Quanto eu mais entendo o tamanho da minha dívida, maior eu recebo, mais eu entendo o que é perdão. Quanto mais eu entendo o tamanho da minha dívida, mais eu vou entender referente o perdão. Se eu entendo que a minha dívida é pequena, é pagável, igual a religião ensina, igual esse servo entendeu, eu não reconheço o preço que foi pago por mim na cruz. Quando eu entendo que a minha dívida foi pequena, eu tenho uma dívida pequena, e eu acho que ela é pagável, eu não reconheço o preço da cruz. Não dá para um ser humano pagar o que Cristo fez. Nem mesmo um anjo.
conseguiria pagar a nossa dívida. A única forma de pagar a dívida que Deus encontrou foi entregar o seu único filho para ser sacrificado por mim e por você. Isso é impagável. Então, primeira coisa para você perdoar, a base do perdão, reconheça o tamanho da sua dívida. Amém? Segundo ponto, receber. Reconhecer e receber. Primeiro ponto, reconhecer o tamanho da nossa dívida. Segundo ponto, receber o amor de Deus. Receber o amor de Deus. Nós temos uma dificuldade enorme em receber o amor de Deus. Primeira coisa, reconhecer o tamanho da nossa dívida. Segunda coisa, receber o amor de Deus. Aquele servo desesperadamente, ele começou a falar assim: calma, eu vou te pagar. E o rei nem tinha pedido nada. E assim foi Jesus com nós. Né? Ele apenas nos amou. Ele apenas se entregou de forma gratuita. E o segundo desafio nosso, é muito desafiador, é receber esse perdão de forma gratuita. Receber um amor grande, tão grande, de forma gratuita, isso é um desafio para mim e para você. Porque nós temos uma tendência, nossa sociedade, o ser humano, nossa cultura, nós temos uma tendência de continuar vivendo para pagar coisas. Né? Nós continuamos vivendo apenas para pagar. Meu irmão, você não vive para pagar, apenas para pagar a dívida. Travou? A internet travou? Tá ok? Tá ok aí, o Paulo falou que travou. Manda um ok aí, galera. Acho que deve ser a internet dele. Aqui tá ok. Ah, tá ok. Então, o segundo desafio nosso é receber o perdão. Nós temos uma tendência de continuar vivendo para pagar. Parece ser algo tão óbvio, né? Mas é tão difícil de entender. Porque nada em nossas vidas veio de graça. Por que a gente não entende o que é... Por que a gente tem dificuldade de receber o amor de Deus de forma gratuita? Né? Porque nós sempre, na nossa vida, você que está aí na live, na sua casa, aqui no Instagram, nós nunca recebemos nada de graça. Né? Nós passamos grandes dificuldades para alcançar o que nós temos. Nós vivemos em um sistema, porque nós temos dificuldade de apenas receber algo gratuito. Porque nós vivemos em um sistema por meritocracia desde a escola, por notas, na sua faculdade. Você tem o que você merece, você tem a nota que você merece. E nós vivemos num sistema capitalista onde quem trabalha tem salário e quem não trabalha não tem. Mas nós não vivemos nesse mundo, nós vivemos princípios e valores do reino. E princípios e valores do reino, a forma que o reino trabalha não é dessa forma. Não é de uma forma capitalista, nem de uma forma por mérito. Né? Jesus apenas olhou para o ladrão da cruz que viveu uma vida inteira errada, fazendo coisas erradas. Ele olhou para ele e falou: não, a partir de agora você vai morar conosco no paraíso. E receber algo de graça, um amor tão grande assim, de forma gratuita, parece ser algo ilógico de entender. Para mim era algo ilógico, eu não conseguia compreender o porquê ele nos amou tanto. E eu tinha dificuldade de receber perdão, né? E a gente tem dificuldade também, é até constrangedor. Quando a gente faz algo errado, alguém chega e fala assim: ó, eu te perdoo. E nós ficamos sem graça, ficamos sem jeito. Porque a gente vive nesse sistema capitalista, nesse sistema de mérito, mas o reino de Deus é diferente. Deus nos amou e nos perdoou a nossa dívida. Nós devemos apenas receber o amor dele, porque ele nos perdoou, nos amou tanto,
ao ponto de cancelar todas as nossas dívidas. E esse é um amor que parece ser ilógico, mas depois que eu tive o Ben, né, o meu filho, deu para entender um pouco o que é esse amor, né? Qual é o amor que Deus tem por nós, né? E quando nós temos um filho, nós fazemos de tudo, nós entregamos a nossa vida para sacrificar. Cara, eu entrego a minha vida em sacrifício pela vida dele, né? Sei lá, quando eu vejo ele doente, eu queria ficar doente no lugar dele. Você que é pai, você que é mãe, você entende o que eu tô falando. Nós entregamos tudo que podemos para os nossos filhos, né? E, ele não tem nada para me oferecer, né? Ele não me ofereceu nada. Pelo contrário, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe que antes deles nascerem, eles já gastam o nosso dinheiro, cara. Antes deles nascerem, nós já fazemos dívida, já pagamos conta. Antes de eles nascerem, já causa um sacrifício para nós, né? Ele tá até aqui, ó, tá bravo. Mas antes de ele nascer já era um custo, né, pra gente. Então, eu sei também que os presentes que ele vai me dar eu que vou pagar, né, irmão? No começo, né? O presente de aniversário, dos dias dos pais, a gente que paga os nossos próprios presentes. É ou não é? Nós que pagamos, cara. Nós recebemos com tanta alegria algo que nós mesmos pagamos, né? E eu tava pensando nisso. Eu sei que o presente que ele vai me dar eu que vou pagar. Mas isso me mostra qual é o combustível do amor de Deus por nós. É a mesma coisa de um amor que eu tenho pelo Ben, pelo meu filho, né? O combustível do amor de Deus, o pagamento do amor de Deus, o maior pagamento que Deus pode receber, o maior pagamento que um filho pode dar por um pai, é apenas permitir em ser amado. A minha maior recompensa que o Ben pode dar para mim é permitir, é ele se permitir ser amado. O meu amor por ele é um combustível em si mesmo, né? O combustível do amor de Deus é o seu próprio amor. O combustível do amor do Pai, do amor de Deus por nós, é o seu próprio amor. Meu irmão, Deus não espera nada de você e nem de mim. Deus não espera nada de nós. O que Ele espera é que em sua existência você se permita ser amado por Ele. Só isso. Só isso. Se permita, você que está assistindo aí essa live, tanto no Instagram, no Facebook, se permita em ser amado por Ele, né? Deus não espera nada da gente. Por isso, meu irmão, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode separar a nossa vida do amor de Deus, porque Ele não depende do seu desempenho, do meu desempenho para amar. Ele não depende do seu desempenho para te amar. Ele não depende do seu desempenho para me amar. Ele não depende do meu desempenho para me amar. Apenas na sua existência, se permita ser amado. É isso que eu espero do meu filho, que ele cresça e que ele se permita ser amado, né? Eu não me importo com o desempenho dele. Eu nunca vou deixar de amar. Apenas que ele se permita ser amado. Então, a base do perdão, aprenda a receber o amor de Deus. Abra o seu coração, abra a sua mentalidade agora e se permita ser amado, porque essa é uma grande dificuldade que nós temos. Por isso que nós temos dificuldade de perdoar. Por isso que esse servo que nós lemos em Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao 35, ele tinha dificuldade de perdoar e não perdoou a dívida do seu conservo, porque ele não soube receber o amor. Ele estava tentando pagar, ele estava tentando fazer algo para pagar. Meu irmão, a religião vai te ensinar
que você sempre deve, algo que você sempre tem que pagar. Não, é uma dívida impagável. Então reconheça o tamanho da sua dívida. Segundo, receba o amor de Deus. Porque ele não depende do meu desempenho, do seu desempenho para amar. E esse amor tem que ser puro. A gente tem que ter uma mentalidade de criança agora. Eu quero que o Espírito Santo de Deus, você que está me assistindo, gere agora uma mentalidade como fosse uma de uma criança em você. Porque em Lucas capítulo 18, versículo 17, diz assim: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Sabe por quê, meu irmão? Porque criança sabe receber as coisas. O adulto não. O adulto tem uma dificuldade de receber algo. O adulto tem a dificuldade de receber um presente. Nós adultos, quando nós recebemos um presente, nós já queremos pagar, né? No nosso aniversário, quando a gente sai para presentear alguém, a nossa mentalidade tão pequena, a primeira coisa é falar assim: poxa, o que essa pessoa me deu no meu aniversário? Ela me deu um livro de 100 reais. Então eu vou procurar um presente de 100 reais também para dar para essa pessoa. Ou então, essa pessoa não me deu nada, então eu também não vou dar. Então nós adultos temos uma dificuldade de receber algo, né? Por quê? Porque o nosso sistema é pagar, né? Agora uma criança não. Uma criança apenas recebe e usufrui do presente. Uma criança apenas recebe e usufrui do amor. Criança sabe receber. Então essa é a segunda coisa, a segunda base do perdão. Você que está entrando agora, por isso que eu estou repetindo, a primeira é reconhecer o tamanho da sua dívida. A segunda é receber o amor de Deus. Então, meu irmão, apenas receba. Apenas abra o seu coração e receba o amor de Deus. Ele te amou tanto que entregou o seu filho, uma dívida impagável, por amor a nós. Por isso que nós temos essa dificuldade de receber o amor de Deus. Eu estou falando algo básico, um princípio básico, né? Uma base, né? Primeiro, reconheça o tamanho da sua dívida. Segundo, saiba receber o amor de Deus. Por isso que você está aí do lado dessa pessoa. Às vezes você está há muito tempo sem falar. Perdoe, reconheça o tamanho da sua dívida e saiba receber o amor de Deus. Por isso que nós estamos confinados em casa. E eu creio que um dos propósitos é isso, é exercitar o perdão. Porque tem esposa que não fala com o esposo, tem filhos que não falam com os pais, tem amigos que não falam com outro amigo há muito tempo e sente falta. Tem gente que está com problema com pessoas dentro da igreja e não vai no culto por falta de perdão, porque não consegue perdoar, tem dificuldade e agora está longe do culto, longe da congregação, longe da comunhão e está sentindo falta. É para você exercitar o perdão, esse momento. Então, se você está com um problema com alguém, no final a gente vai ter mais um desafio aí. Terceiro e último ponto para encerrar aqui, já estou encerrando a mensagem. Primeiro, vamos lá, repetindo. Primeiro ponto, reconheça o tamanho da sua dívida. Segundo ponto, receber o amor de Deus. Então, reconhecer, receber e compartilhar. Terceiro ponto, base para o perdão, compartilhar o que Deus fez por você. Então, se você não decorar todas as frases, pelo menos decore as palavras: reconhecer, receber e compartilhar. Reconhecer, receber e compartilhar. Olha só, no versículo 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários.
100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. E você não devia ter tido a misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial e a cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Isso é muito forte. Compartilhe o que Deus fez por você. O evangelho, meu irmão, não para em apenas receber o amor de Deus. O evangelho não é apenas você receber o amor de Deus, não é você apenas reconhecer a sua dívida. O evangelho não termina em você receber o amor de Deus. O evangelho ele termina quando você compartilha o amor que você recebeu de Deus com o próximo. Então compartilhe o amor que você recebeu de Deus com o próximo. O servo ele não reconheceu o tamanho da sua dívida. Ele não soube receber o amor de forma correta do Pai. Por isso ele não conseguiu compartilhar o que ele recebeu com o próximo. Ele não reconheceu o tamanho da dívida. Ele não soube receber. Quem não sabe reconhecer o tamanho da dívida, quem não sabe receber o amor de Deus, não consegue compartilhar com o próximo. Por isso nós temos a dificuldade de perdoar, porque nós não entendemos o tamanho da nossa dívida. Nós não sabemos receber o amor de Deus. E por isso nós temos uma dificuldade imensa de perdoar alguém que nos ofende. Porque esse servo aqui não reconheceu o tamanho, a amplitude da sua dívida. Ele não soube receber o amor gratuito de Deus. Por isso que na hora dele exercer, na hora dele compartilhar, ele não conseguiu. Ele cobrou 100 denários. Ele teve uma dívida de bilhões perdoado, mas ele não perdoou os 100 denários. Por quê? Porque quando eu entendo o tamanho da dívida, porque quando eu entendo o tamanho do perdão que eu recebi através do amor de Deus, eu consigo perdoar. Eu consigo compartilhar com o próximo o que eu acabei de receber de Deus. Por isso nós temos dificuldade de perdoar, meu irmão. Por isso você tem dificuldade de perdoar o seu esposo, a sua filha, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, os seus tios, a sua família, os seus amigos. Meu irmão, você precisa entender o tamanho da sua dívida. Você precisa saber receber o amor de Deus por você. E por que nós não perdoamos? Simples, porque nós não entendemos o evangelho da forma que o Espírito Santo de Deus quer que nós entenda. Porque quando você reconhece o tamanho da dívida, quando você recebe o perdão, você não tem dificuldade em perdoar. O evangelho é isso, meus amados. Meus irmãos que estão aqui no Face, no Instagram, no YouTube depois vai assistir. O evangelho é isso, cara. É simples. É apenas você compartilhar o que você já recebeu de Cristo. O evangelho é apenas você compartilhar o que você recebeu de Cristo. Por isso que Cristo ele fala que o fardo é leve. E ele estaria conosco o tempo todo. Porque ele só quer que você faça igualmente o que ele fez por você. E o grande mandamento que Jesus trouxe, ele resumiu os 10 em 2. O primeiro grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é amar o próximo como a si mesmo. Por que ele fala isso? Amar o próximo como a si mesmo. Porque o maior conhecimento referente ao amor
que o ser humano poderia ter naquela época era limitado. Era apenas o amor em si mesmo. Era um amor limitado. Ele estava tentando explicar, ele falou assim, poxa, ame o próximo como a si mesmo. Então a maior forma de amar é amar a si mesmo. Mas aí depois em João capítulo 13, depois você abre aí a sua Bíblia ou lê, em João capítulo 13, versículo 34. Olha que revelação. Cristo ele diz assim: um novo mandamento lhes dou. Um novo mandamento lhes dou. Porque tinha aquele de amar o próximo como a si mesmo, né? Porque era o maior amor que alguém poderia oferecer para alguém, era o amor que sente por si mesmo. Em João 13:34, Jesus ele fala assim: eu tenho um novo mandamento e lhes dou. Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei. Isso é muito forte. Primeiro ele tinha demonstrado o amor para o ser humano de uma forma limitada, porque a única forma de amar era amar a si mesmo. Então por isso que ele falou, ama ao próximo como a si mesmo. Mas depois teve um amor impagável, que ele falou assim: agora eu tenho um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, como eu vos amei. Cristo ele deu esse novo mandamento porque nós só conhecíamos o amor a si mesmo. Depois que nós conhecemos o amor dele, nós adquirimos uma maturidade maior ainda. E quando nós adquirimos essa maturidade, quando você chega nessa maturidade, meu irmão, não vai existir ninguém, guarda isso, não vai existir ninguém difícil para você amar. Quando você chegar nesse nível de maturidade, não vai existir ninguém difícil para você amar. Quando você entende o quanto ele te amou, o quanto ele já te deu, você não vai encontrar ninguém difícil para amar. Mas pastor, é difícil isso. Eu sei que é difícil. Para mim eu também tenho essa dificuldade. Mas eu descobri algo e eu quero compartilhar com vocês. Como que eu tenho essa dificuldade de perdoar e como eu venço isso? É quando nós tratamos as pessoas, olhando para as pessoas, nós vamos ter dificuldade de perdoar. Mas não trate as pessoas olhando para elas mesmas. Não trate as pessoas olhando para as pessoas. Trate as pessoas olhando para a cruz. Olhe para a cruz. Porque olhando para a cruz, nós não vamos encontrar dificuldade para perdoar ninguém. E esse é meu maior desafio, cara, como pastor. Quando eu tenho dificuldade com alguns irmãos, com algumas pessoas, eu procuro não tratar as pessoas olhando para elas mesmas. Eu procuro tratar as pessoas olhando para a cruz. Isso é muito forte. Olhe para a cruz, né? Esse é o nosso maior desafio. É olhar para a cruz. E agora mesmo você pode estar do lado de uma pessoa que te chateou, que te magoou durante anos, que às vezes você até brigou durante esses dias aí, que você precisa perdoar, liberar perdão, mas siga isso, né? Não perdoe olhando para ela, para essa pessoa aí. Perdoe olhando para a cruz. Quando eu olho para a cruz, eu entendo duas coisas. Isso é muito forte. Quando eu olho para a cruz, eu entendo duas coisas. Eu entendo que eu sou mais pecador do que eu imaginava. E eu sou mais amado do que sonhei. Quando eu olho para a cruz, eu entendo que eu sou mais pecador do que eu imaginava. O quanto eu era pecador.
mas também eu sou mais amado do que eu sonhei. E assim é o Evangelho. O Evangelho nos cura de duas coisas que tem nos matado, que tem matado a nossa sociedade hoje: a inferioridade e a superioridade. Porque no Evangelho eu não me sinto superior a ninguém, porque sei o tamanho da minha dívida. E no Evangelho ele me liberta da minha inferioridade, porque eu me lembro o quanto eu sou amado. Então quando eu olho para a cruz, olho para o Evangelho, eu entendo que eu não sou superior a ninguém, porque eu sei do tamanho da minha dívida. E ao mesmo tempo, eu não me sinto inferior, porque eu me lembro o quanto sou amado. E isso é muito forte. Quando você tiver dificuldade de perdoar os seus familiares, a sua mãe, seu pai, seus filhos, os seus irmãos, olhe para a cruz. Entenda o Evangelho. Quando eu me sinto superior a algumas pessoas, eu olho para a cruz e vejo o tamanho da dívida que eu tenho que pagar. Quando eu me sinto superior a alguém, eu olho para a cruz. Quando alguém me ofende, eu olho assim, eu falo: poxa, eu tenho uma dívida impagável. E também quando eu estou me sentindo inferior, triste, cabisbaixo, eu olho para a cruz e vejo o quanto eu sou amado por Deus. E esse homem, para encerrar aqui, olhe para a cruz. Você não é superior a ninguém, porque nós temos uma dívida impagável. Olhe para a cruz e lembra-se o quanto você foi amado. Se você está aqui acompanhando, está se sentindo inferior nesses dias aí de isolamento, eu quero te dizer que você é muito amado por Deus. Muito. Ele te amou muito. Muito mesmo. E para encerrar aqui, esse homem aqui na parábola, guarda isso, esse homem na parábola que nós lemos, reparem, ele não foi condenado pela sua dívida. Esse homem na parábola, ele não foi condenado por causa da dívida que ele tinha, mas ele foi condenado por não compartilhar o que recebeu do rei. Esse homem na parábola não foi condenado por causa da dívida que ele tinha. Ele foi condenado porque ele não soube compartilhar o que ele recebeu. Ele não soube olhar para a cruz e se sentir amado. Ele não soube olhar para a cruz e lembrar do tamanho da dívida que ele foi perdoado. E quando ele foi, alguém foi pedir para esse servo aqui para que seja perdoado, ele não perdoou. Então, ou seja, não foi a dívida que condenou ele, mas foi porque ele não compartilhou o que ele recebeu do rei. Escuta uma coisa: ninguém será condenado pela dívida, porque Cristo já morreu por nós na cruz. Nós não temos dívida nenhuma. Já foi, tudo foi consumado, tudo está pago, tudo está consumado. Você não tem dívida nenhuma. Nós não temos dívida. Ninguém será condenado pela dívida, porque Jesus morreu por nós na cruz. Mas nós seremos condenados por não compartilhar com os outros o que ele fez por nós. Cristo te amou muito, tá bom? Cristo, ele te amou muito. Então, perdoe. Amém? Perdoe. Perdoe. Perdoe essa pessoa que está do seu lado. O tema é por que não conseguimos perdoar. Primeiro ponto, reconheça o tamanho da sua dívida. Segundo ponto, saiba receber o amor de Deus. Terceiro ponto, compartilhe. Compartilhe. Então, reconheça, receba e compartilhe. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus tem para o seu coração hoje. Nessa live.
já vou estar encerrando. Eu quero orar por você, pela sua família, pela sua casa. E perdoe sua família, perdoe seus pais, perdoe seus filhos. Apenas perdoe. E eu quero orar por você. Amém? Que você possa perdoar. Então essa é a base do perdão. Essa é a base de perdoar. Então nós não seremos condenados pela nossa dívida. Nós seremos condenados por aquilo que nós não compartilhamos com o próximo. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. A gente já vai, logo após a oração, a gente vai para a ceia, tá? Tomar a ceia. Eu quero que Deus abra a sua mentalidade, abra o seu coração